E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. O Griffith de Berserk é um dos personagens mais complexos que eu já conheci, e isso incluindo desenhos ocidentais, animes, mangás, HQs, filmes e por aí vai. De todas as obras que eu já acompanhei na minha vida, que não foram poucas, o Griffith é um dos personagens mais enigmáticos de todas elas. E se tem uma coisa que causa muito mistério em relação ao Griffith, e também uma das coisas que mais ficou destacada na obra de Berserk, é a relação dele com o Guts, ou Guts, seja lá como você for chamar, que com toda certeza não era nada comum a relação entre eles. Mas e aí, o Griffith era apaixonado pelo Guts? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise minuciosa da relação desses dois e de tudo que foi dito e mostrado nas entrelinhas da obra. E no final a gente vai ver isso, beleza? Pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem, podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta! A relação entre o Guts e o Griffith começou ali pela adolescência dos dois. A primeira vez que o Griffith viu o Guts foi em uma batalha por um castelo, onde o Guts se destacou nessa batalha por conseguir matar sozinho o Pazuzu, que era um comandante do exército inimigo e que era um guerreiro muito forte e temido naquela época. E o Griffith viu a batalha do Guts e do Pazuzu e se interessou no Guts logo de primeira, mas até aí ele deixou quieto. Só que aí, por coincidência, logo depois do bando do Falcão sair daquele castelo, de acabar aquela batalha, o Guts acabou encontrando com o bando na estrada e o Corkus, um dos membros do grupo, foi lá e tentou roubar o Guts junto com os outros caras lá. E claro que o Corkus se ferrou, né? E logo depois a Casca foi lá ajudar, mas ela se ferrou também. E por último, o Griffith, que era o melhor guerreiro do bando do Falcão, foi lá e conseguiu vencer o Guts. E o interesse do Griffith no Guts foi tanto que ele chegou até a mandar a Casca ir lá aquecer o Guts. Isso porque ele estava com febre alta por causa dos ferimentos que ele recebeu na batalha do Griffith, né? Ou seja, ele não só cuidou do cara que matou gente do bando dele, como ainda mandou a soldada de mais confiança a aquecer o cara. E depois que o Guts acordou, o Griffith foi lá puxar assunto e convidou ele para ser parte do bando do Falcão. O Guts negou, mas aí o Griffith insistiu e os dois acabaram fazendo um acordo. Eles iam fazer um duelo, e se o Griffith vencesse, o Guts ia ser membro do bando do Falcão. E bom, os dois duelaram e o Griffith ganhou, então ele já lançou a primeira afirmação estranha dele em relação ao Guts. Ele pegou no rosto do Guts com as duas mãos e disse que o Guts era dele. Isso mesmo, gente, ele usou essas palavras aí. O que já foi suficiente para deixar a Casca se mordendo de ciúme, porque naquela época ela era doida para dar pro Griffith, né? E tal, e só isso daí já meio que dá uma pista da pessoa possessiva que ele viria a ser, né? Mas vamos continuando com a história. Durante a estadia do Guts lá no bando do Falcão, ele era claramente privilegiado pelo Griffith. Isso porque o Griffith deu para ele posições de muita confiança, como por exemplo seu chefe da tropa de assalto, que era a tropa da linha de frente, basicamente, a vanguarda do grupo. E essa era uma tropa bem importante, já que é esse tipo de grupo que costuma abrir as oportunidades numa batalha. E não era só isso daí não, como a própria Casca reparava sempre, o Griffith era muito mais bonzinho quando se tratava do Guts. Ele era sempre mais paciente, mais disposto a perdoar erros e por aí vai. Enfim, o Guts claramente era muito especial para ele. Mais pra frente a gente tem uma cena bem impactante na obra, que foi a aparição do Zod Nosferatu, um monstro guerreiro muito poderoso. E esse monstro estava matando um monte de gente da tropa de assalto e o Guts foi lá enfrentar ele. Mas acaba se danando, né? Porque o Zod era muito, muito forte. E bom, o Griffith, mesmo sabendo que era muito perigoso, ele foi atrás do Guts e chegou a enfrentar o Zod para resgatar ele. E acabou se ferrando também, né? Mas o estranho aqui não foi o fato de o Griffith ter ido atrás do Guts, mas sim a resposta que ele deu quando o Guts perguntou o motivo disso. E ele respondeu assim, abre aspas, eu preciso de um motivo toda vez que arriscar a minha vida por você? Fecha aspas. E galera,
o Griffith poderia ter respondido literalmente qualquer coisa. Que o Guts era um companheiro, que ele foi por isso, ou que ele era um membro importante do bando do Falcão e ele precisava da ajuda dele, sei lá. Ele poderia dar várias respostas diretas e até pertinentes, né? Mas não, ele resolveu dar uma resposta super evasiva, o que demonstra que os sentimentos dele pelo Guts não eram nada comuns. Outra cena que evidencia bastante que o Guts é alguém muito especial pro Griffith é que quando ele faz aquela tramóia toda para assassinar a rainha e aqueles conspiradores que estavam junto com ela, ele chega a perguntar pro Guts se ele não achava que ele era uma pessoa terrível. E na expressão do Griffith, a gente vê que ele realmente estava preocupado com o que o Guts achava dele. Então veja bem que não é comum um líder se importar sobre o que um subordinado pensa dele. E pelo que deu a entender ali, o Griffith menos ainda. Então o fato de ele se importar com o que o Guts acha dele como pessoa, claramente ali incomodado se o Guts poderia pensar algo de ruim dele, e isso é uma coisa até um pouco estranha na minha opinião, né? Mas vamos seguindo aqui que vocês vão ver que o negócio fica cada vez mais complexo. Mais pra frente, a gente tem um momento que eu acho que é um dos mais marcantes na relação entre esses dois, que é quando o Guts está indo embora do bando do Falcão e o Griffith tenta impedir ele com um duelo, porque segundo ele conseguiu o Guts através da espada, e se ele quisesse sair sob o domínio dele, tinha que ser pela espada também. E mais uma vez eu quero destacar aqui, nessas cenas, a possessividade do Griffith. Bom, o Guts ele vence o duelo e o Griffith simplesmente desmorona, galera. Foi surreal o que aconteceu. A partir do momento em que ele perde pro Guts, o Griffith simplesmente surta e ele atropela todos os planos que ele tinha, toda aquela personalidade fria e metódica, e ele vai lá pegar a princesa. E quem leu a obra sabe que essa foi a maior merda que o Griffith fez na vida, o que resultou no desmoronamento de todo o sonho dele. Essa daqui é uma outra evidência muito forte de que o Guts era com certeza muito especial pro Griffith. E era uma coisa que excedia o simples apego que se poderia ter por um companheiro, porque ele literalmente surtou com a ida do Guts. E o mais engraçado de tudo é que até quando ele tava lá na... vocês sabem, né? Com a princesa, ele pensava no Guts. Bizarro, galera. Os sentimentos do Griffith em relação ao Guts eram tão confusos que quando o Guts chegou com o pessoal do bando do Falcão para resgatar ele lá da prisão, o Griffith nem sequer sabia se ele abraçava ou enforcava o Guts, porque por um lado ele considerava o Guts culpado pela merdalhada toda que aconteceu na vida dele, mas por outro lado ele ainda gostava muito dele. Olha o nível de doideira. Outra coisa que deixa os sentimentos do Griffith muito confuso é que tem um momento em que ele está perto de morrer, e isso já lá perto do eclipse, em que ele meio que tem uns delírios lá e acaba tendo uma espécie de visão onde ele está casado com a Casca e os filhos deles têm o nome dos membros do bando do Falcão. E isso é muito doido porque nunca foi dito nada na história que o Griffith sentia algo pela Casca. Então foi uma cena bem confusa para mim, na verdade, mas que eu achei que valia a pena citar aqui. E galera, agora eu vou dar uma parada nessa sucessão de acontecimentos aqui para dizer o seguinte. Até esse momento da história, eu acreditava que o Griffith via o Guts como alguém conveniente. Eu tinha uma teoria que o Griffith não gostava realmente do Guts. Ele só via como alguém muito necessário para alcançar os objetivos dele. Ou seja, ele viu o Guts como uma pessoa que era essencial para a realização do sonho dele e por isso que ele parecia ter tanto apreço pelo protagonista. Isso explicaria todo aquele sentimento de possessão que ele tinha e também as vezes em que ele chegou a arriscar a vida pelo Guts, como lá no caso do encontro com o Zod, que eu já falei aqui. E na minha visão, o Griffith surtou quando o Guts foi embora porque ele viu naquilo uma grande derrota no caminho para o sonho dele. Então ele meio que se desesperou, colocou o carro na frente dos bois e acabou fazendo merda pegando a princesa. Era nisso que eu acreditava, que o Griffith não gostava do Guts realmente, nem como amigo. Mas só via ele como uma ferramenta essencial e que perder ele seria de certa forma uma grande derrota para alcançar o sonho dele. Só que aí, relendo o mangá, eu vi uma cena que me fez mudar a minha visão completamente e eu vou contar para vocês agora. Depois que o eclipse começa, o Griffith é levado para perto dos membros da Mão de Deus e o Guts vai atrás. Lá ele tem várias memórias, devaneios, reflexões e etc. O Griffith, tá? Não o Guts. O Guts só tava lá subindo mesmo que nem um maluco.
E bom, na hora que o Guts chega perto do Griffith, ele olha para ele e fala as seguintes palavras, entre aspas: dentre milhares de aliados e dezenas de milhares de inimigos, só você fez com que eu esquecesse do meu sonho. Fecha aspas. E cara, esse tipo de frase que pode passar despercebido pra gente, pode fazer toda a diferença e, com certeza, na minha opinião, é uma frase que mata todo o argumento que eu acabei de dar agora há pouco e meio que responde esses questionamentos todos que eu levantei nesse vídeo aqui. Galera, vamos lá. Como eu já tinha falado antes, a única explicação que tinha pro Griffith ser tão vidrado no Guts, a ponto de tratar ele melhor que qualquer outro soldado, de querer se justificar para ele, de se importar com o que ele pensa e de se arriscar tanto por ele, era que ele viu o Guts como uma importante ferramenta para o seu sonho, já que o sonho dele estava acima de tudo. Só que essa frase deixa claro que, na verdade, em um certo momento, o Guts superou o desejo do Griffith pelo seu sonho. Ou seja, se ele esteve acima até do sonho do Griffith, significa que ele não pode ser só uma mera ferramenta para o sonho do Griffith. Era muito mais. E, gente, pensa comigo. Se o sonho do Griffith era tudo para ele e a coisa mais importante da vida significa o sonho dele, então significa que se tem algo que fez o Griffith esquecer do sonho dele, que era a coisa mais importante da vida dele, isso quer dizer que essa coisa, mesmo que por um determinado momento, se tornou algo mais importante do que tudo para o Griffith. Vocês concordam com o raciocínio? Então, se o Guts, por um momento, fez que o Griffith se esquecesse do sonho dele, significa que teve um momento na vida do Griffith em que o Guts foi simplesmente a coisa mais importante do mundo para ele. E vocês têm noção disso, galera? Bom, galera, então respondendo a pergunta inicial do vídeo, sim, eu acredito sim que o Griffith era apaixonado pelo Guts, e para mim essa é a explicação mais plausível para justificar todas as atitudes que ele tomou em relação ao protagonista durante a obra. E claro que a gente tem aquela cena do sonho, onde ele se vê casado com a Casca e tal, mas para mim foi uma cena bastante destacada, e só por essa cena não dá para dizer que ele gostava da Casca, que ele se via casado com a Casca, já que ele não ligava tanto assim para ela e não teve absolutamente nada na obra que evidenciasse que ele sentia alguma coisa pela Casca. Aquela visão foi muito mais para poder simbolizar uma opção de vida pacata para o Griffith. Tanto é que logo depois ele mesmo comenta sobre a possibilidade de uma vida pacata assim. Então, embora ali a Casca apareça como esposa dele, eu acredito que foi muito mais como um simbolismo daquela vida tradicional, tranquila e pacata, fazendo um contraponto com a vida de mercenário que ele teria que abrir mão por estar todo lascado, né? Porque aquele ponto ali ele não podia mais ser um mercenário. Já por outro lado, tudo evidencia que o Guts era muito especial para o Griffith, ao contrário da Casca. E ele era muito mais do que um simples soldado, mais do que uma simples ferramenta e talvez até mais do que um simples amigo. Talvez para muita gente possa até parecer estranha essa ideia de o Griffith poder se apaixonar por um homem e tal, mas talvez vocês achem isso menos estranho se souberem que na versão original de Berserk, lá no capítulo piloto, o Griffith era uma menina. Gente, muita pouca gente sabe disso, mas é verdade. E eu acho que o visual afeminado dele flerta muito com isso daí. E além do mais, o Griffith nunca teve uma sexualidade muito definida na série, já que já vimos cenas com ele vendendo o corpo para um homem e outra dele desvirginando uma princesa. Mas uma coisa que essas duas cenas tinham em comum é que ele não necessariamente tinha sentimentos por essas pessoas, e elas eram só ferramentas para alcançar o sonho dele. No caso do nobre para o qual ele se vendeu, ele queria dinheiro, e no caso da princesa, ele via ela como uma meta para poder alcançar a realeza. Então, em nenhum dos casos tinha necessariamente um sentimento envolvido. Então, nunca deu exatamente para dizer qual era a sexualidade do Griffith. E, bom, essa foi a minha opinião sobre a hipótese de o Griffith ter sido apaixonado pelo Guts, que é, para mim, a melhor explicação sobre os sentimentos dele em relação ao protagonista. Mas e vocês? O que vocês acham disso? Concordam com a minha análise ou não? Deixa aí nos comentários. Também dê um like no vídeo e se inscreva no canal aí, porque vai ajudar muito para esse trabalho continuar. Beleza? Até a próxima, galera!